Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora uma análise de como são feitos os concursos públicos, em especial de como é feito o Enem, para que nós possamos fazer um prognóstico, uma previsão do que pode ocorrer com os concursos públicos e com o Enem nos próximos anos do governo Lula. Lembrando, neste período de 2011 a 2014, estávamos com a presidente Dilma no poder e foram feitas quatro edições do Enem. Depois, 2015 e 2016, foram 2 anos, 2 edições do Enem. O presidente Temer foi responsável por mais 2, o presidente Bolsonaro por mais 4 e o presidente Lula será responsável por as novas 4 edições. E o que acontece? As questões do Enem não são feitas no mesmo ano de aplicação da prova. As características da prova, as orientações pedagógicas, os objetivos de seleção são definidos naquele ano, mas as questões são feitas antes. Então, o que acontece? Nas próximas edições do Enem, nós teremos provavelmente questões que foram feitas durante o período dos presidentes anteriores. E, obviamente, quanto mais antigo, menos é provável que a questão seja utilizada, porque aí ela começa a sair do contexto das atualidades, né? Então, eu optei por escolher estes 2 períodos aqui, que somam 4 anos, e esse período aqui de 4 anos, um período de 8 anos, para fazer a análise que eu pretendo e vou explicar a vocês agora em seguida. Obviamente, de início, vamos manter o círculo virtuoso do YouTube, curtir o vídeo, inscrever-se no canal, manter as notificações ativadas e compartilhar. Conforme eu disse, as questões são feitas antes da aplicação da prova daquele ano do Enem. Porém, a política que orientará a escolha de banca, a escolha das questões, o peso das questões, essa é feita durante o ano no qual será feita a aplicação, tanto do Enem quanto dos concursos públicos em geral, sejam eles civis ou militares. Também durante o ano de realização das provas, de aplicação das provas, será feita a escolha de bancas examinadoras e das próprias questões que irão compor os cadernos de prova. E, mais especialmente ainda, os temas de redação, que normalmente seguem a linha política do governo que estiver no poder no momento e procuram calcar-se nas atualidades que estão sendo vistas nas redes sociais, nos meios de comunicação, jornais, revistas, etc. Em relação à política, por exemplo, se um determinado governo é um governo que busca uma globalização econômica, podemos esperar questões sobre globalização. Se é um governo que está muito preocupado com as questões climáticas e de biodiversidade, nós podemos esperar que os temas de redação, questões de biologia, questões de filosofia, questões de história, geografia, economia, vão lidar com esses assuntos que são foco do governo no momento. Bom, aqui eu coloquei um texto que fala como são feitas as questões do Enem e eu gostaria que vocês tivessem uma especial preocupação em atentar aos prazos aqui, ó. São elaborados ao longo de muitos anos, passam por 10 etapas de confecção. Então, as questões de um concurso como o Enem não são feitas no ano em que serão aplicadas, diferente de outros vestibulares e diferente de concursos públicos, que normalmente buscam um pouco mais de ineditismo nas questões. Bom, e obviamente, aqui neste item vocês vão ver que existe uma entre aspas, uma pertinência com a realidade social, a partir do qual as questões são avaliadas, reavaliadas e escolhidas. É justamente aqui que entram as orientações ideológicas, políticas dos governos e dos dirigentes dos órgãos públicos que estiverem fazendo os seus processos seletivos, né? Ou seja, reforçando, os 10 passos podem demorar muitos anos. Então é quase que certeza que nas próximas edições do Enem vocês encontrarão questões feitas durante o governo Bolsonaro, com aquela característica, e provavelmente por ser o retorno do governo PT ao poder, que sejam resgatados parâmetros, objetivos e formatos que foram usados no governo Dilma e governo Temer.
Por isso eu entendo que estudar as questões aplicadas nesses 8 anos de Enem serão muito importantes. E não importante apenas para quem vai fazer Enem, porque o assunto do ensino, os assuntos, os objetos de estudo do ensino médio, eles nos acompanham pela vida inteira, né? Bom, voltando ao ponto, para o próximo Enem e para concursos públicos, as questões, muitas delas terão sido feitas no governo Bolsonaro. Porém, o novo ministro da Educação e os novos dirigentes de órgãos, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, dos tribunais, eles vão trazer uma marca deste tempo para a confecção das provas. Por exemplo, que peso dar a cada questão? Quantas questões de filosofia, por exemplo, no Enem? Se for um concurso público, dentro de um mesmo edital, você pode escolher, digamos, 12 questões. Vamos colocar 10 questões de direito e 2 de matemática financeira, para selecionar candidatos mais voltados para as humanas? Ou eu vou colocar o inverso, vou colocar 10 questões de matemática financeira e 2 de direito, para trazer gente com perfil mais de exatas? São escolhas que o examinador faz, orientado pelo órgão que realiza o concurso e pelo governo que está no poder no momento. E lembremos da sociologia da educação. Para uma sociedade, o que representa o sistema educacional? Representa a realização de um trabalho para formar um tipo de cidadão. Toda sociedade pergunta a si mesmo: que tipo de cidadão eu quero formar? Eu quero formar um cidadão reflexivo e crítico? Ou eu quero formar um cidadão técnico que vá encher as indústrias de profissionais altamente capacitados? Ou haverá um balanço nos dois? Então, essas perguntas que a sociedade faz e as respostas que ela apresenta a essas perguntas identificam o que um sistema de educação fará. Vamos pensar agora sobre os temas, né? Que temas estiveram muito presentes nos tempos recentes e que provavelmente serão utilizados tanto nas questões de matemática, física, química, biologia, história, geografia, quanto na redação e também nas questões de concursos públicos de atualidade e conhecimentos gerais. Obviamente, nós temos aqui a pandemia, nós temos o conflito entre ciência e negacionismo, nós temos as fake news, e eu suponho que em breve nós teremos um crescimento da importância dos estudos de lógica como uma forma de se opor a essa epidemia de fake news. Nós temos duas pandemias, na verdade. Temos uma pandemia de vírus, do SARS-CoV-2, e temos uma pandemia de mentiras em todos os países, em todas as redes sociais. Então, a lógica é uma ferramenta para nós nos opormos, combatermos as fake news. E a lógica também é uma ferramenta muito importante para a redação. Aquele esquema de redação mais cobrado em provas de vestibulares e concursos, que é a dissertação argumentativa com uma conclusão, com proposta de intervenção social, isso depende profundamente de uma argumentação lógica, de uma argumentação baseada em premissas e conclusões. Então eu entendo como importante e como necessário um investimento grande no aprendizado da lógica. E dentro do panorama internacional, nós vemos o quê? A guerra na Ucrânia, a crise energética relacionada à guerra na Ucrânia, né, pela alta do preço dos combustíveis fósseis. Nós vemos uma crescente tensão nuclear tanto na Europa, com as possibilidades da guerra na Ucrânia escalar para um conflito com o uso de armas nucleares, quanto lá na Península da Coreia, onde nós vemos a Coreia do Norte ameaçando cada vez mais Japão e Coreia do Sul com as suas armas nucleares, e esses dois países repensando as suas escolhas de não terem armas nucleares. Coreia do Sul e Japão, há um movimento crescente de que talvez os países precisem de armas nucleares para evitar serem atacados pela Coreia do Norte.
E, por fim, não é de agora, já está há bastante tempo no foco das discussões internacionais, o aquecimento global, que volta ao assunto dos combustíveis fósseis. Bom, aqui eu vou recomendar a vocês com muito empenho que assistam esse vídeo do professor Michio Kaku, um físico, divulgador científico muito importante nos Estados Unidos, em que ele fala sobre o sistema educacional. Lembrando aquele assunto que eu coloquei agora há pouco, o que a sociologia da educação busca, né? Então ele coloca aqui uma crítica às escolhas que os governos americanos fizeram e as consequências que hoje os Estados Unidos enfrentam por conta dessas escolhas, de que foco dar ao seu sistema educacional. Bom, o link para o vídeo está aqui, vocês podem digitar, ou mais facilitadamente ainda, esse link já está no QR Code, é só você apontar o seu celular para cá, que você vai assistir esse vídeo com legendas em português. Assista, é um vídeo muito importante. E um complicador a mais, nós temos agora um novo ensino médio, em que há uma possibilidade de aprofundar em algumas áreas de interesse do estudante, e um novo Enem que será modificado para se adequar a esse novo ensino médio, em que haverá um núcleo comum de disciplinas, né, da Lei de Diretrizes e Base de Educação, e alguns focos de interesse que se poderá aprofundar. Inclusive, pelo que vi, a opção de fazer o Enem seriado. Em vez de ter apenas uma prova no final do terceiro ano, fazer 3 provas, no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então são muitas modificações que estão surgindo, então nós naturalmente temos uma incerteza. Não temos como ter certeza do que vai acontecer com o Enem e com os concursos públicos, com tantas mudanças, mudança de governo, mudanças do sistema de educação, mudanças no Enem, mudanças no mundo. Então, temos que estar preparados para tudo. Por conta disso, eu resolvi seguir uma mesma linha temática, como está o novo ensino médio e o novo Enem. Então, em vez de simplesmente fazer as soluções de provas inteiras, de uma determinada prova inteira, naquele intervalo de 8 anos que eu declarei numa tela anterior, eu vou selecionar playlists temáticas. E o primeiro tema será energia nuclear. Por quê? Porque esses itens que estão aqui no final da lista que eu coloquei anteriormente, esses 4 itens finais, todos eles estão relacionados à energia nuclear, seja como fonte de energia para o uso de todos, seja como núcleo de armas nucleares. Infelizmente, é o que o mundo está nos trazendo, né? E chama a atenção, o ensino médio ele está profundamente relacionado à nossa capacidade de redigir corretamente, tanto pelos conhecimentos de gramática aprendidos, como pela prática desenvolvida ao longo desses 3 anos. É também dali que virá o repertório para redações. Não interessa a sua idade, não interessa a sua formação. As redações normalmente lidam com termos de atualidade que vão exigir conhecimentos de história, geografia, biologia, física, para análise de questões. E para a redação em si, para a ordenação, a escolha das premissas e das conclusões. E também atualidades, questões diretamente ligadas à atualidade de conhecimentos gerais, que também são tratados no Enem. Portanto, o que nós temos? Que o ensino médio e as questões de Enem não estão desconectadas de quaisquer outros concursos que se vá fazer. Então, eu entendo que colocar essas questões através de playlists temáticas irá ser útil para muito mais gente do que apenas os estudantes que farão a prova do Enem. E, como já se tornou tradição, eu concluo os vídeos com uma imagem da bandeira nacional, chamando a atenção que essa bandeira não tem partido, essa bandeira é de todos nós desde 19 de novembro de 1889. Aqui eu colocarei um botão para inscrição no canal e colocarei 2 links para playlists ou para vídeos que eu considero de interesse de todos. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.